Olá, tudo bem? Estou de volta. Eu vou passar a ler aqui para vocês um texto que eu fiz. Eu já havia postado como um texto, né? Mas eu decidi fazer como um vídeo, né? Porque às vezes tem pessoas que gostam mais de ver do que de ler, certo? Então eu vou ler aqui. Independência do Brasil. Pare, pense. Na carta 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 6, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Estamos comemorando a independência do Brasil. Todo ano assim o fazemos. Na opinião de muitos, o Brasil não é a nação boa para se morar. Mas nós sabemos que muitos, né, eles saem por algum motivo ou passeio, mas eles quando chegam dizem, ai que bom, cheguei em casa, né? Então, na opinião, né, muitos, o Brasil não é a nação boa para se morar, devido aos acontecimentos desagradáveis que acontecem dia após dia, ano após ano. As leis ultrapassadas, a violência, a impureza e a injustiça têm aumentado. O que acontece é que as pessoas não têm fé, nem conhecem o verdadeiro amor que provém de Deus. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Todos nós sabemos, desde os primeiros anos em que começamos a estudar, desde criancinha. Os índios aqui já estavam, os escravos vindos na grande maioria da África e os degredados. Esta é a mistura do povo brasileiro. Quem eram os degredados? Aqueles que vieram de outro país. A maioria eram criminosos comuns, né, assassinos, né? Embora muitos fossem presos políticos ou religiosos, né? Jesus Cristo já havia dito em Mateus 18, versículo 7: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Esses escândalos estão em todas as esferas da sociedade e às vezes partindo de pessoas que a gente nunca imaginasse que viesse a fazer tal escândalo, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus também disse: Nos últimos dias haverá fé, porque as pessoas estão ficando incrédulas, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos desistir, não podemos desanimar. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, seu filho na fé, nos exorta a todos que já conhecem, esperam e confiam no Senhor, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. As pessoas não temem ao Senhor. O Salmo 56, versículo 3 está escrito: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, se você não confia, é porque você não tem temor ao Senhor. Aqui está o conselho, né? Quando existe o temor ao Senhor,
Não há suborno, pedofilia, engano. Fico impressionada ao ver pessoas já no fim da carreira, tanto profissional como pela idade. Pessoas que ganham o suficiente para viver com dignidade junto à sua família, se envolvem em tráficos, subornos, enganos e, quando são presos, perdem o emprego, expõem a sua família à vergonha, ao ridículo. Vejam o que está escrito no Salmo 10 acerca do ímpio. Versículos 2 a 12 e o 17 e 18. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Ele diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. E diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Apocalipse 21, versículos 3, 4 e 6 a 8. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. A palavra do Senhor é recheada de promessas para os que creem e procuram obedecer. São em torno 30.000 promessas. Alguém já teve a curiosidade de fazer esta contagem maravilhosa? Sabemos que a nação brasileira é rica em minerais, água, energia, alimento, belas praias, variedades de pássaros, de animais, né? Flores que embelezam as praças e as residências, o sol que aquece a todos. As estações do ano ocorrem naturalmente. Os brasileiros, eles são receptivos, são amigos, no geral, não gostam de confusão. Somos conhecidos como um país cristão,
Como diz o hino, gigante pela própria natureza, és tu, Brasil, pátria amada. Precisamos valorizar nossa nação. Foi Deus quem nos deu e nos colocou aqui. A casa do vizinho é melhor que a sua, mas ela não é a sua casa. Aqui no Brasil eu nasci e me criei, me formei, constituí família e sou feliz. Vamos orar pelo nosso Brasil? Vamos viver e dar testemunho do Evangelho para que Deus intervenha na vida de todos os homens brasileiros, que ela seja conhecida pelas outras nações, não pelo carnaval, pela prostituição infantil, pela violência, pelos escândalos nos altos escalões, mas sim que seja conhecida pelo bom exemplo. Vou ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Salmos 32, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Salmos 35, 27. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, a tua casa, a nossa cidade, o nosso país, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o nosso país, em vão vigia a sentinela. Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Louvado seja Deus. Quer conhecer o segredo do Senhor? Quem não gosta de ouvir um segredo, né? Busca o Senhor e Ele vai te revelar grandes coisas que você nem imagina. Muito obrigada pela tua atenção. Deus te abençoe. Vamos orar pela nossa nação. Louvado seja o teu santo nome, Pai.